Saudas irmãs e irmãos, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós teremos nosso discipulado e o tema a ser estudado é sobre a santificação. Espero que este seja o momento oportuno para nós tirarmos as nossas dúvidas e alcançarmos uma maior maturidade em nossa caminhada de fé. Nós vamos tratar 3 itens nesse estudo. Primeiro, o que nós entendemos por santificação? Ao ouvirmos a palavra santificação, alguns questionamentos e afirmações podem surgir em nossa mente. E devemos tomar certo cuidado, porque muitas pessoas têm a ideia de que a santificação passe a ideia de que quem a vive só vive para a igreja, no qual abandona tudo para viver no mosteiro e longe da sociedade, e que também passe os dias orando, meditando, lendo as Escrituras e nada mais. E assim, se foge do contato humano externo para não se contaminar com as coisas do mundo que podem atrapalhar a busca pela santificação. Isso é algo que Jesus nunca fez, embora tenha se apartado do contato humano durante 40 dias com a finalidade de preparar-se para o ministério, após ter sido batizado por seu parente João Batista. Dessa forma, a santificação, na visão bíblica e wesleyana, entende que os membros da igreja que a busquem devem viver nesse mundo ao agir com amor, serviço e cuidados com o próximo. E ao mesmo tempo deve apregoar as boas novas de Jesus para todas as pessoas e não ignorar as pessoas que se encontram desamparadas, abandonadas e à margem da sociedade. Hoje, muita gente vive na miséria e muitas estão excluídas e são vítimas da corrupção humana desde há muitos séculos. Lembremos que Jesus não viveu em mosteiros e nem os criou, porque ele sempre estava em meio às multidões, curando, libertando, ensinando, pregando, amando e perdoando, indo de cidade em cidade, de povoado em povoado. E quando ia às atividades nas sinagogas, não se intocava nelas, porque a missão não estava dentro de construções humanas, mas lá fora, no mundo. Bem, o texto de Hebreus 12:14 sinaliza que a santificação é vital para a igreja, porque sem ela ninguém verá o Senhor. Vejamos o texto. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Assim, a santificação, para nós, é uma continuidade da experiência da salvação, porque ao vivermos no mundo, devemos levar as boas novas da salvação e influenciar as pessoas, e não se deixar influenciar pelo mundanismo, que corrompe o ser humano e o afasta de Deus. Afinal de contas, não há comunhão entre Deus e as coisas do mundo, como relata 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não vos prendais a um jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o crente com o incrédulo? John Wesley comparava a experiência da salvação a uma casa, ou seja, o átrio, a varanda da entrada sinaliza o arrependimento. A porta da casa sinaliza a fé, o qual permite o acesso ao interior da casa, que é a santificação. Isso quer dizer que não dá para ficarmos apenas no átrio, varanda e na porta, mas sim entramos na graça e salvação de Deus. E para que isso ocorra, é necessária uma entrega total a Deus, porque não adianta se arrepender de seus pecados e não mudar de vida, porque senão a pessoa continua cometendo os mesmos pecados. Assim, é na experiência da santificação que Deus, através de sua misericórdia e amor, vai nos remodelando num novo homem e uma nova mulher. É o que afirma o texto de 2 Coríntios 5,17. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E assim nos tornamos um novo homem e uma nova mulher. Em seguida à entrega de nossas vidas a Deus, sentimos a manifestação do amor do Santo Espírito de Deus em nossas vidas, que nos leva a amar o próximo como Jesus o fez, e não apenas em palavras, mas com serviço ou ações. E esse é o alvo que John Wesley sinalizou como a perfeição cristã ou perfeito amor ou inteira santificação. De fato, se a pessoa não consegue amar o seu próximo e fazer algo por ela, está bloqueando a sua comunhão com Deus. É o que relata 1 João 4,20.
Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois que não ama a seu irmão, ao qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. E como metodistas, devemos compreender que a santificação é vital, porque quem não se mantém no caminho da salvação, santificação, acaba por perder a salvação. É o que Jesus, no Evangelho de Mateus 24:13, afirma. Vejamos. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Vemos nesse alerta de que é necessário se manter em perseverança e perseverar a fé e a santificação, para não perder a salvação. Já o texto de Apocalipse 2:10 atesta que nós devemos permanecer fiéis em todo o tempo para recebermos a coroa da vida eterna. Vejamos. Não temas o que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Também, não devemos ignorar que a segunda morte é a pior do que a primeira, que é a do corpo físico, como relata o texto de Apocalipse 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte, e que é a da alma. Também recebemos o alerta do texto de 1 Tessalonicenses 4:3-7. Vejamos. Porque esta é a vontade de Deus, a saber, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão da concupiscência, como gentios que não conhecem a Deus. Ninguém iluda ou defraude nisso ao seu irmão, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos, porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Dessa forma, a santificação não é uma opção, mas uma determinação e exigência de Deus para seus filhos e filhas. E nisso Deus não abre a mão. O segundo item que nós vamos abordar agora, podemos entender que a santificação na Bíblia seja o nosso alvo? Vejamos o que relata o texto de Levítico 11:44 e 45. Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, santificai-vos e sede santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis com nenhum animal rasteiro que se move sobre a terra, porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. A partir desse texto, podemos compreender de que a santidade devida é uma exigência e não há espaço para opção. É acatar ou não, é aceitar ou rejeitar. Não há meio termo ou desculpa para não buscá-la e praticá-la. Assim, vemos que o povo no Antigo Testamento devia andar com Deus, e isso devia se consagrar a Ele ao respeitar a sua soberania e praticar os seus mandamentos e ensinos. Nisso, vejamos o que atesta 1 João 2, 5 e 6. Mas, qualquer que guarde a sua palavra, nele realmente se tem aperfeiçoado o amor de Deus. E nisso sabemos que estamos nele. E aquele que diz estar nele, também deve andar como ele andou. Devemos observar que a santidade bíblica, conforme relata Miqueias 6, 6-8, não é conhecer preceitos, mas praticar a vontade de Deus. Vejamos esse texto. Com que me apresentarei diante do Senhor e me prostrarei perante o Deus excelso? Apresentar-me-ei diante dele com holocausto, com bezerros de um ano? Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros ou de miríades de ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto das minhas entranhas pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor requer de ti, senão que pratiques a justiça, e ames a benevolência, e andes humildemente com o teu Deus. A Bíblia mesma afirma que os demônios conhecem a Deus, creem nele, mas não obedecem. Vejamos Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Os demônios também o creem e estremecem. E algo que é interessante saber sobre a santidade bíblica é que ela se faz presente em nossas vidas de dois modos, tanto na nossa vida pessoal como em nossa vida comunitária. E não dá para rejeitar uma e optar pela outra, porque ambas coexistem e uma não vive sem a outra. É o que observamos a seguir. Na santidade pessoal, nós praticamos uma vida devocional individual
e constante de oração, de meditação, de estudo e de reflexão. E assim nos mantemos fiéis a Deus, ao mesmo tempo em que nos afastamos do pecado. E isso faz parte de nossa vida de comunhão íntima com Deus. E na santidade comunitária, como afirma Mateus 22, 33 e 40, nós a praticamos em meio à comunidade, e a partir dela, na sociedade em que vivemos. Nisso, é constante em nós a prática do amor ao próximo, do perdão, da pacificação, da justiça, da misericórdia e do perdão. E assim nós vivemos uma vida em que não há espaço para preconceitos, racismo, exclusão social, falsidade, mentira e qualquer atitude que denuncie a corrupção das mais diversas formas. De fato, devemos viver uma vida horizontal com o próximo, membros e não membros da igreja, e também viver uma vida vertical, em comunhão com Deus. Observamos agora o texto mencionado. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Os fariseus, quando souberam que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se todos, e um deles, doutor da lei, para o experimentar, interrogou-o dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não faremos nesse estudo, porém, vos convido a ler o Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulos 5 a 7, para sabermos o desejo de Jesus para a sua igreja, que vive uma comunidade interna e também externa no mundo que está inserida. Ou seja, como uma comunidade em que devemos viver uma vida para servir, devemos ter uma vida comunitária, tanto interna quanto externa, entre a membresia e fora da membresia. Esse é o testemunho nosso que deve ocorrer no mundo. Terceiro item que abordaremos agora. Há influências bíblicas em John Wesley a respeito da santificação? Sim. Em seus ensinos sobre a santificação, podemos observar que John Wesley também se baseou nas Escrituras, porque, afinal de contas, ele dizia de si mesmo ser homo unius libre, em latim, e que significa homem de um só livro. Nesse sentido, em duas das cartas do apóstolo Paulo, aos Romanos e aos Efésios, John Wesley absorveu algo essencial de seu ensino para pôr em prática. E assim, é importante saber que crescer na salvação é crescer na santificação. De fato, o texto de Romanos 8,16 é vital para nós, porque nele, após o arrependimento e a fé, a santificação é o processo que nos sinaliza como filhos e filhas de Deus. Vejamos, o Espírito mesmo testifica com o nosso Espírito que somos filhos e filhas de Deus. E assim não andamos conforme a carne, mas conforme o Espírito, porque ele habita em nós. Nisso, Romanos 8,11 atesta que o Espírito que ressuscitou a Jesus vivificará também nossos corpos mortais. Vejamos. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, há de vivificar também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Já em Efésios 5, de 1 a 20, observamos um roteiro relativo ao processo de santificação, com 5 elementos. Vejamos esses elementos. A. Sermos imitadores de Deus, conforme o versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Isso quer dizer que, ao imitarmos a Deus, nós caminhamos em direção à santificação. B. Andarmos em direção a Deus, no versículo 2. E andar em amor, como Cristo também vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Isso quer dizer que devemos viver o amor na prática e não apenas de palavras. E não devemos amar apenas as pessoas que nos amam, mas também as que não se simpatizam conosco, nos prejudicam, nos odeiam e nos perseguem. C. Andarmos em pureza, como relatam os versículos 3 a 7. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem baixeza, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graças.
Porque bem sabeis isso, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Nessa época, Paulo alertou para que os cristãos se afastassem de práticas comuns, como a prostituição e outras coisas que eram tidas como imorais, e que hoje afeta aos cristãos de várias outras formas, como propagandas, novelas, revistas, internet, status, sucesso, riqueza, opulência e etc. Infelizmente, muitas dessas influências negativas têm adentrado a Igreja de Jesus na face da terra e afastado seus membros da santificação. D. Andarmos na luz, como menciona nos versículos 8 a 14. Pois outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda bondade, e justiça e verdade, provando que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes, porém, condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las é vergonhoso. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Jesus afirmou que ele é a luz que ilumina o mundo e traz claridade. E ao termos a Jesus como luz em nós, devemos deixar essa luz, através de nós, se manifestar. Por isso não devemos viver na escuridão, mas na luz. E isso tem a ver com o nosso testemunho de vida no mundo que nada tem a ver com a corrupção. Assim, nossos atos condizem com o que Jesus nos ensinou, e somos pessoas justas, honestas, bondosas, honradas, dignas. E nisso não agimos com preconceito, racismo, falsidade, maldade, engano, mentira e tudo que mais prejudica as pessoas e a sociedade em geral. E andarmos em sabedoria, como afirma os versículos de 15 a 20. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por Deus a tudo, porque o Pai está agindo e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vive em nós. Por isso, devemos andar em sabedoria, mas para isso devemos buscar as orientações de Deus que estão registradas nas Escrituras Sagradas. Fazendo isso, nos afastaremos da sabedoria do século e do mundo, que são prejudiciais à nossa comunhão com Deus. Entretanto, devemos nos afastar da sabedoria que afasta as pessoas entre si e de Deus. E não nos afastar da sabedoria que é benéfica para a humanidade, o qual Deus tem iluminado as mentes das pessoas sábias, que não visam usar de sua sabedoria para explorar as pessoas e se beneficiar delas. Claro que a verdadeira sabedoria que adquirimos é aquela que nos ensina a nos comportar e viver nesse mundo para honrar e testemunhar de Deus para o mundo. O próprio texto menciona que a verdadeira sabedoria é se encher do Espírito Santo e não se embriagar com vinho que seduzia a igreja na época. Espero que o que vimos nesse vídeo sobre o tema da santificação possa ajudar em sua caminhada diária e que tenha sanado alguma dúvida. E no próximo vídeo abordaremos o tema do testemunho. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus e possamos dar continuidade a essa série de estudos no discipulado. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Amém.